sou natural de Brasília, nasci ali no IAPI, onde hoje é o Museu da Memória Candanga. Nesses 50 anos de Brasília vieram bastante jornalistas aqui me entrevistar para saber, né, eu como um dos primeiros filhos de Brasília, ou que tenho mais ou menos a mesma idade de Brasília, né, que eu ainda nasci antes da inauguração. Sou casado, tenho 4 filhos, todos já estão adultos, o mais novo está com 25 anos. Filho de piauienses e casado com uma mulher brasiliense, também, mas filha de mineiros. E entrei na polícia em 82, depois de ter feito vários concursos, fui aprovado em muitos e optei por ficar com este. Teria passado também na Polícia Federal, mas teria que trabalhar fora na época, né? E eu optei em ficar com esse de agente penitenciário, que era em Brasília. E comecei a desenvolver o trabalho lá, fui gostando, fui colocando ideias e as ideias foram crescendo e dando credibilidade à Secretaria de Segurança, que acabou apostando em me colocar num setor administrativo. Até então era plantonista. E daí comecei a trabalhar no expediente, fui desenvolvendo algumas atividades, montamos algumas oficinas no sistema penitenciário, para fazer com que o preso tivesse ocupações, né? E aí a direção permitiu que eu montasse as oficinas, e montamos oficinas de marcenaria, de gráfica, de costura, de panificação. E todas essas coisas foram acontecendo ao longo do tempo. Montamos também uma escola e ficamos assim numa necessidade de ter uma estrutura que pudesse realmente gerir toda essa questão que a gente estava desenvolvendo no sistema penitenciário. Já existia lá alguma coisa, mas de uma forma, ainda posso dizer, precário e muito primitivo, né? O ensino lá era como se fosse um Mobral, mas onde o próprio preso é que lecionava. E aí a gente pôde unificar isso e começar a buscar conhecimento na educação externa para poder pesquisar e levar para lá, né? Aí acabei assumindo a escola, e com a escola ainda dirigida por mim, mas com presos trabalhando, que a gente treinava o preso para ser o professor que a gente chamava de monitor. E o que ele não sabia, quem passava era a gente. Aí eu comecei a buscar a rede oficial e as universidades para poder a gente crescer e fazer uma educação verdadeira, né? E com esse pensamento a gente acabou fundando a FUNAP. Criamos a FUNAP, fomos conhecer em São Paulo, trouxemos para Brasília e criamos uma estrutura que assumiu todas as oficinas, né? E ainda assim a escola. Eu acho que eu já devia estar uns 5, 6 anos lá trabalhando com a educação, né? E aí a gente começou a buscar forma de criar situações lá que pudesse ocupar cada vez mais o interno. E como a nossa intenção era de realmente fazer um trabalho social, porque as pessoas diziam que quem empreende não educa, e eu pensava o contrário. Quem empreende, que é a polícia, no caso nós lá éramos agentes penitenciários, policiais civis, né? Hoje não são mais. Mas eu pensava, olha, nós não temos nada a ver, nós estamos aqui para cumprir uma pena e tem que dar ocupação para essas pessoas. Então, eles trabalhavam com a gente de todas as oficinas, panificação, marcenaria, artesanato, roça lá fora no NPSA, que era um núcleo de prisão semiaberta, que o preso podia sair para trabalhar durante o dia na roça lá, que é uma fazenda, e voltava à tarde. E fomos desenvolvendo diversos tipos de trabalho, como eu trabalhava com artesanato, então eu comecei a desenvolver muito artesanato, e aí consegui inaugurar o Conjunto Nacional com artesanato da Papuda, a Praça do Artista, o Parque Shopping, que também foi inaugurado por nós. O que mais? Ganhamos bancas para vender artesanato na Torre, até aqui no Posto do Colorado também. Então nós estruturamos uma situação que realmente estava mostrando que o preso tinha ocupação positiva, né? E muitas vezes até contrário a alguns colegas e alguns diretores que falavam assim, isso não pode fazer. Mas a lei era bem clara, permitia que a gente pudesse dar a educação e trabalho para eles. Então, como eu estava dentro da lei, não tinha problema, né? Como eu gosto de música também, desenvolvi lá uma estrutura musical, gravaram-se diversos discos, apresentamos vários lugares fora de Brasília, né? E aí assim a gente começou a fazer o intercâmbio com um trabalho cultural que acontecia na Papuda. E chegou um tempo que eu criei um projeto chamado... o último projeto agora é
Planarte, mas esse projeto está com a FUNAP agora. Mas o primeiro projeto que nós criamos foi Direito à Fala no Cárcere. E eu busquei esse projeto pela Secretaria de Cultura e conseguimos aprovar o projeto, mas deu uma confusão danada, porque a FUNAP que nós criamos não era mais nossa, virou um cargo político. O governo tirou a gente, que a gente não podia ter dupla responsabilidade funcional, né? E ele falou, não, na fundação não pode ficar com vocês. Não, mas nós não criamos uma fundação para nós. Nós criamos a fundação para estruturar o nosso trabalho. Aí botou uma direção do governo, foram extintas todas as fundações, menos ela, e até hoje ela existe, que é a FUNAP. Mas ainda assim a gente conseguiu ficar desenvolvendo os trabalhos social, cultural, e eu procurei o núcleo de bioética da UNB, falei com uma socióloga e antropóloga chamada Rita Segato, que era a diretora lá do núcleo, e ela fazia pesquisas internacionais sobre essas questões do homem em si, né? Seja ele solto ou preso, e também apostava nas cotas já, e foram lá ver se a quantidade de presos que a gente tinha no país eram de negros ou de brancos. E na realidade a forma que ela, branca, observava a coisa é de que no presídio tinha mais negros do que brancos, mas a minha visão de brasileiro tinha mais brancos do que negros, porque a gente vê o pessoal mais claro como branco. E para ela não, tem traços, tem etnia, tem um bocado de coisa, então quase todo mundo, na realidade, por ser afrodescendente, já é considerado negro, né? E hoje, com essa modernidade toda, que cada um pode ser o que quer, então fica difícil, né? Dizer o que a pessoa é. Mas a gente foi apostando sempre nesse processo de acreditar no trabalho para que pudesse edificar realmente o homem. E esse projeto chamava O Direito à Fala no Cárcere. E nós conseguimos esse trabalho porque já desenvolvia trabalhos artísticos lá dentro, de música, de teatro, de cinema, né? Então a UNB ajudou muito, ela falou, olha, nós somos empresários da educação, podemos trabalhar com você, mas com o intuito de pesquisarmos lá também. Mas tudo bem, né? Autorizamos, né? Pedi que eles procurassem a justiça, porque eu era um mero agente, né? Que dirigia uma escola com muita vontade, mas mexendo com preso, você não pode muito deixar as coisas muito à vontade. Tem que estar sempre cobrando, corrigindo, e a gente era muito cobrado. Os próprios colegas cobram muito. Ah, você quer ajudar preso para quê? Não, eu não estou ajudando o preso, eu estou ajudando uma pessoa que amanhã ele vai estar solto. A condição de estar preso não diz que ele não tem direito de aprender alguma coisa, de ter oportunidade. Então eu levei sempre esse lema de que a oportunidade poderia ajudar. E consegui trabalhar bastante com isso, desenvolver a escola, desenvolver essa fundação, que ela existe até hoje. A escola hoje ela já é regulamentada, né, pela própria Secretaria de Educação. Quando eu trabalhava lá, eu não podia emitir nem certificado para os presos, porque ninguém queria o nome assim de uma escola da Papuda, né? Ah, eu estudei no presídio. Então você era preso, tinha aquela questão de identificar, de ser um tanto quanto humilhante. Mas eu não pensava dessa forma não, eu acreditava que a gente tem que ter orgulho de onde a gente passou e aprendeu. Então eu sempre discutia isso com eles, né? E foi dando certo. Aí sim, criamos alguns festivais de teatro, de música, participamos até com Augusto Boal, no Teatro do Oprimido aqui em Brasília. Fui convidado pelo consulado da Inglaterra para desenvolver trabalho até lá, não pude ir porque um policial em Brasília, jamais eles liberariam para ir fazer curso na Inglaterra, né? Eu pensei que fosse, mas quando a coisa realmente foi o chamado, não deu nada certo. Ficou aquela questão, quem vai, se eu era o convidado. Depois me convidaram para ser palestrante numa Suprema Corte Mundial. Talvez eu seja o único do mundo. Eu até emociono, porque foi difícil. Mesmo eu convidado pela ONU, ninguém queria que eu fosse falar. Mas os juízes que me convidaram, os internacionais todos, exigiram que fosse eu, por causa da função que eu vinha desenvolvendo. Tudo bem. Fui lá, palestrei, me entregaram todas as cópias taquigráficas que estão guardadas aí. Fui participar desse programa com Augusto Boal, com esse inglês chamado Paul Heritage. Me ajudou bastante, porque acreditava que o homem pode ser transformado para melhor, né? Então, assim, às vezes um estrangeiro enxerga mais do que nós brasileiros. E a gente lá dentro, no cerne mesmo da questão, vendo que há uma necessidade, que é necessário, para que quem saia de lá possa informar aqui fora de que lá não presta realmente, mas que pode modificar, que a pessoa pode enxergar que ele existe e que faltava oportunidade na vida dele, né?
Então, aqueles que querem aprender, se a gente pode proporcionar, por que não? Então, fiz todas essas coisas lá. Sempre na Papuda, mas na realidade eu não fiquei só na Papuda, que depois a própria direção me colocou para participar do CEAP lá, que era um centro de ensino e pesquisa, onde já estava bem avançada a situação, que foi para elaborar o concurso dos novos agentes, que são técnicos penitenciários, né? Mas ainda lá atrás nós fundamos a nossa associação, a GEPEN, aí eu sou um dos fundadores. Não, lá a escola era um centro de ensino só, né? Setor de ensino. Hoje não é mais um setor de ensino, hoje é uma escola da Papuda, né? Já é uma escola do sistema penitenciário, já não acontece só no presídio que eu estava, agora já acontece em todos, né? Mas antigamente a gente não tinha a forma da gente trabalhar assim, botava 5, 6 presos numa sala e ensinava um outro para passar aquilo. Com o tempo eu vi a necessidade de que eu estava sofrendo, que eu não conseguia avançar. E até porque o preso também nem sempre leva muito a sério a coisa, ele quer estar ali envolvido em alguma coisa. E aí a gente tinha que apostar no envolvimento dele, mas na seriedade de um processo que pudesse evoluir. Aí eu busquei a rede oficial e comecei a pegar no SESAS conteúdos programáticos, né, do currículo. E aí eu comecei a criar turmas de internos e ensinando esses, né, fazia umas reuniões para ensinar o que era o conteúdo programático, de que maneira a lei de diretrizes aqui exigia que a coisa acontecesse. E com o tempo eu consegui levar alguns professores para lá e eles foram me ajudando de 15 em 15 dias e uma equipe para ensinar as turmas de acordo com cada matéria, né? Então levava 5, 6 professores, aí a gente montava salas diferentes e treinava os internos que tinham capacidade que pudesse ensinar. Depois eu trouxe os professores. Quando os professores chegaram, aí a escola evoluiu, avançou rápido. Ainda assim eu continuei um bom tempo ainda com o preso também, ajudando em sala de aula. Como se fosse ali um psicopedagogo, né, um orientador educacional, para não tirar logo de uma vez, para não causar, né, assim, até tristeza. Mas, na realidade, a escola se organizou, se estruturou. Nós não tínhamos muitas salas, mas já havíamos perdido toda a administração por causa de uma rebelião e ficou o prédio lá ocioso. E eu adaptei para a escola, né? Criamos todas as salas nas salas que eram antigamente da administração. Trocamos as portas, colocamos grades. E se vocês quiserem conhecer ela da Papuda, é uma escola bem organizada, muito bem organizada. Como a gente é muito envolvido com essa busca de pesquisa, quando foi preciso criar um sindicato, não é nem que nós quiséssemos diretamente o sindicato. O sindicato veio para todas as categorias, estava acontecendo no Brasil inteiro, né? A mudança onde o sindicato começou a acontecer e era uma estrutura que reunia para ajudar as categorias. Então a gente não tinha como ficar de fora. E sentamos para discutir junto com vários colegas da Polícia Civil, no geral, várias vezes, dialogamos diversas vezes e chegamos à conclusão de que realmente teríamos que ter um sindicato. Não, eu ainda estava trabalhando lá eu era chefe de setor, né? Estava fundando essas questões de trabalho artístico, cultural e tudo, né? E aí a gente, reunindo, surgiu a situação de que precisávamos realmente de um sindicato. Porque tinha muitas pendências, até hoje tem. Nós, por exemplo, nós estamos aqui há 14 anos sem ter benefício nenhum, de governo nenhum. Por quê? Porque a gente quer, mas o governo não quer. E mesmo o sindicato lutando, a gente não conseguiu. Desses 14 anos, nós recebemos 3 parcelas de 5% de correção salarial. Então, a gente está defasado aí demais, né? E eu penso que, por eu gostar e ser formado em educação, a educação é um pilar da sociedade, mas a segurança também é e a saúde também é. Não dá para ter uma sociedade com um só pilar e sem nenhum lugar para se sustentar. Então, um ajuda o outro. Ninguém quer ser bem educado e assombrado de medo, né? Precisa de se sentir seguro para isso. Ninguém quer ser seguro e doente. Então, assim, esses pilares o governo devia respeitar. É a forma que a gente pensa. E deveria pensar assim, se o pilar da sociedade precisa estar de pé para sustentar a sociedade, por que os governantes esquecem isso? Não podem. Nós vivíamos de uma situação que não éramos subsidiados, né? A gente tinha funções lá dentro, eu até tive mais que uma função, e depois criou um subsídio onde a gente perdeu tudo. Até o que eu tinha acumulado, que tinha efeito cumulativo, né, podia continuar rendendo no meu salário, foi perdido. Eu aposentei e não tive vantagem nenhuma. Foi prejuízo.
Anteriormente, quem aposentava, tudo que ganhava antes, DAS que era incorporado, continuava no salário. Mudou tudo, mas mudou assim, porque a turma de novos que chegou não poderia ganhar igual mais. Lá na frente a aposentadoria deles ia ficar diferente. Aí a gente foi lutar em prol de todo mundo. Eles falaram, não, então vamos criar um subsídio, o governo ofereceu. Aí nós aceitamos o subsídio para beneficiar os jovens e perdemos os direitos adquiridos que a gente tinha. Ele falou, não, mas vocês nunca mais vão ter prejuízo. Tudo que a categoria, ou que a classe receber, que são subsidiados no país, nos territórios todinhos, no estado, vocês recebem automaticamente. Todos receberam, nós não. Então há uma perseguição, né, clara. E por isso que a gente acaba fazendo os movimentos paredistas, não para agredir o governo, mas para mostrar para eles que a gente enxerga, que a gente está vendo que existem necessidades que devem ser cumpridas legalmente e que o Estado não percebe isso. E que a polícia não é polícia de governo, ela é polícia de Estado. E o governo quer que a gente fique sendo a favor deles e tendo prejuízo com eles. Isso não existe, né? Então esse é o momento em que a gente começa a reconhecer a necessidade de ter um sindicato, de ter uma associação. Criamos o sindicato, o governo começou a bater demais no sindicato, criou-se a ideia de fazer pequenas associações. Os papiloscopistas, os escrivães, os agentes penitenciários, lá fomos nós, fizemos mais uma. Participei, ajudei, fiquei junto um bom tempo, mas sempre dizendo, olha, quando a gente fragmenta o próprio grupo, o governo tem mais força, não é? Eu estava forte como um representante da associação nossa, mas, inclusive, até a data é do dia do meu aniversário, 28 de julho. Vamos criar a data aqui da nossa associação. Mas como que vai criar a data? Vamos ver quem foi a primeira pessoa que começou a trabalhar no sistema. E era uma colega mulher. Aí a gente acabou pegando a data que ela entrou, né, que foi no dia 28 de julho. Como eu era da diretoria, eu falei, esse dia para mim é importante, porque é a data que ela entrou e é o meu aniversário também. E ficou esse dia, foi legal, né? A participação do sindicato era mais nas reuniões mesmo, que os colegas me convidavam, porque eu tenho muita amizade aqui fora, né? E na segunda gestão do sindicato, quem era o diretor era o Hugo Souza Silva, que hoje é diretor do nosso clube lá, da GEPOL. E assim, a gente era somos unidos igual irmãos, né? Então ele falava, preciso de você lá para reunir tal época, preciso de você lá para juntar o pessoal nosso lá para ver quem de vocês pode participar do sindicato. Mas sempre queria que eu participasse. Mas eu envolvido com a escola, era muito complicado. Eu vinha nas reuniões dele, mas imaginava, se eu assumir aqui, eu tenho que largar lá uma coisa que eu botei muita fé na questão dessa escola, dela se organizar. Então essa é uma das coisas que não permitia que eu ficasse muito tempo fora. Mas eu mesmo como chefe, diretor de setor, nunca fiquei sem participar de reuniões lá. O pessoal, mas o chefe não veio em reunião. Eu falei, eu sou um que nunca faltei. E nenhuma, até hoje mesmo eu aposentado, quando precisa me liga, eu vou numa boa. Atualmente estou bem ausente, porque eu falei para eles que eu não quero estar participando muito distante, porque a gente vai ficando esquecido, né? Não está atualizado. Você estando lá atualizado, sabendo de tudo todos os dias, a participação é muito melhor. Aquilo ali foi uma coisa muito engraçada, mas é uma questão assim, se você está na guerra, você tem que acreditar nela, né? E nós estávamos lá acreditando. E não fomos nós quem deflagramos a confusão. A gente estava de maneira ordeira, né, lutando pelos nossos direitos. E dirigimos em direção ao palácio lá, que ia falar que ia dar um abraço no Palácio do Buriti e tal, né? Quando de repente alguém lá dos militares, e não dá para a gente nominar, mas os próprios comandantes, determinou alguma ordem lá para ver se desorganizava a nossa situação. E aí virou uma confusão danada, cavalo, cachorro e tiros. E quem pôde se defender, se defendeu. Mas foi uma coisa assim rápida. Foram dois momentos meio difíceis, mas muito rápidos. Depois ficou mais no bate-boca, porque o outro lado também entendeu que a gente estava fazendo uma luta burra. E é uma das coisas que eu observo até hoje nos movimentos onde o governo manda a polícia trabalhar. Às vezes a polícia tem muito mais interesse naquilo ali que vai beneficiar eles lá na frente, mas ainda assim ela está obedecendo o Estado. Aí nós criamos uma história, nós somos polícia de Estado e não de governo. Porque não adianta eu ir ali para frente e atrapalhar um movimento de um sindicato ou de uma associação de qualquer coisa que está falando em prol de uma categoria em bem de um país, né? Então, isso são coisas absurdas que acontecem, mas o governante, ele não quer saber disso, que para ele se sente envergonhado.
e se ele tem força, ele manda a polícia militar ir lá e arrochar mesmo. E eu não penso dessa forma, eu acho que ele deveria pautar pelo diálogo, que a gente vai para lá e pedir para que possa haver o diálogo. Todas as vezes a gente busca eles com ofícios, busca deputados, busca gente de todo tipo na cidade para poder articular um diálogo e às vezes a gente não consegue, aí a gente tem que fazer um manifesto. E isso não aconteceu com nós polícia, vem acontecendo desde o primórdio, né? A humanidade ela precisa de manifestar para poder entender se os direitos delas têm valor ou não. Então, é isso, criou-se, mas de toda forma os movimentos eles entram para a história. Alguns ficam no anonimato, está guardado lá, né, nos periódicos nossos todos, mas alguns realmente têm um vulto maior. Esse teve um grande vulto, né, e eu acho que todos os policiais são orgulhosos disso, todos, porque foi interessante, ninguém foi lá para caçar confusão, até porque o povo tem muita responsabilidade, muita, e que se não tivesse lá os policiais equilibrados, teria sido um problema maior, que ainda assim correram para tentar organizar, né? São coisas importantes que a gente às vezes faz. Policial no civil não tem comando, porque trabalha muito independente, né? Trabalha velado, ninguém vem ver o serviço da gente, vê os resultados. Então todo mundo às vezes critica o que não conhece, mas não tem problema, a gente continua fazendo o nosso trabalho. Tem pesquisa internacional que diz que Brasília resolve os crimes em primeiro lugar no mundo. Se o Brasil fosse Brasília, não tinha lugar nenhum no mundo que superasse as resoluções de crime. Então, assim, nós só não somos os primeiros porque Brasília não é o Brasil, é só um pedaço do Brasil, né? Então tem estados aí que não resolve tanto. O povo trabalha, o povo tem responsabilidade. Mas tem que ser visto isso, tem que ser divulgado, mas a gente divulga só para nós. Tá lá, mas quem quer ver isso? Existe uma política que aposta em ver os problemas para dizer que precisa de alguém que possa mexer nisso aí. Precisa, mas quem tem que mexer nessa parte é uma instituição que é denominada para tal, não é? A segurança tem que resolver a questão da segurança. Tudo bem que a gente tem que obedecer os nossos superiores, e isso a gente não vai deixar de obedecer nunca, mas eles têm que entender que eles têm que permitir, têm que instrumentalizar para que a gente possa trabalhar com segurança também. Eu acho que o sindicato sempre trabalhou muito bem. Nós temos uma diferença entre nós mesmos, uma divergência de compreensão do que é o sindicato. O sindicato é todos, né? A gente elege alguém lá, mas quem vai fazer o manifesto é a categoria. Mas chega um momento em que a categoria parece que fica desacreditada porque a pressão é tão forte que parece que a gente não vai avançar. E aí as pessoas começam a dizer, não, o sindicato não faz, mas o sindicato somos todos sindicalizados. Ou até quem não é sindicalizado tem que representar o sindicato, porque tem que ser categoria. Uma categoria que não acredita, não adianta reclamar. Então, mas quando estão lá alguém dirigindo, existe também essa vaidade de achar que o sindicato é quem está na direção, né? Eu acho que ali é somente uma cabeça que depende de todos os membros. No dia que a cabeça do sindicato pensar que ela é a força, ela não vai andar. Tá? Quando ela acreditar que ela é só a cabeça e que depende dos membros, aí ela nunca vai parar de trabalhar. Então há quem enxergue que não é tão bom. Agora eu, enquanto cidadão e policial, e sindicalizado que sou, acredito sempre, porque eu vou estar lá participando. E eu não vou inventar de participar de uma coisa que eu não acredito. A gente participou de muitos movimentos com o nosso sindicato, de muitas festas maravilhosas, né? Sempre harmoniosa. Ultimamente, esses últimos anos agora, deu umas diferenças mais pelas questões de intenções, né, políticas de cada colega mesmo. Mas é comum isso. Mas sempre houve harmonia, muitas vezes a gente não consegue reunir todo mundo no sindicato, a gente usa o próprio clube, nunca tivemos problema. Os últimos encontros nossos estão sendo todos no clube, porque as coisas estão pesadas, os sindicatos não estão tendo tanta força, né? Mas assim, nós precisamos de representatividade. Se não for o sindicato, tem que criar uma outra, mas que tem que existir uma representatividade, porque a gente não pode falar como pessoa física, tem que ter uma pessoa jurídica. A vantagem do sindicato é isso. Existem pessoas que querem mudar, existem pessoas que não querem mudar. Então assim, se eu falar para você, o sindicato ajudou, a associação ajudou, nós, os agentes todos ajudamos, mas muitos não querem mudar. Estão satisfeitos onde estão.
porque o lugar às vezes é bom, já está acostumado, já tem uma rotina, né? Por outro lado, outros querem mudar. O melhor é entender o que é melhor para a maioria, né? Então, assim, criou uma situação, mudamos a nossa nomenclatura de agente penitenciário para agente de polícia de custódia, né? Então, todo mundo hoje é polícia. Convém esse polícia ficar cada dia num lugar diferente? Não sei, né? Isso é uma pergunta difícil para eu te responder. Mas quem está em alguns setores não quer sair de jeito nenhum. Eu estava num lugar que eu não gostaria de sair, que eu estava na escola. Oi, eu vou trabalhar em outro lugar, não tem lugar melhor de se trabalhar do que numa escola, onde eu vivia fazendo arte, mexendo com música, dando aula de música, viajando pelo Brasil, né? Conheci o Brasil quase todo através dessa escola, e assim, trocando ideia com outros lugares. Então, eu vou dizer que quero sair, mas eu sempre quis. Ó, se mudou, eu quero ir para outro lugar. Outros colegas já falavam comigo, poxa, não deixa eu tirar eu daqui não, você tem força lá, me segura. Não é questão de ter força, mas a pessoa às vezes ela está satisfeita no lugar, né? Então veio outra categoria, eu fui para a Secretaria de Ensino e Pesquisa exatamente para elaborar o concurso dos técnicos, dos agentes penitenciários técnicos, né, que não são policiais. Aí virou um problema, os colegas falavam comigo, poxa, você vai sair de lá, vai entregar para gente que não é polícia, e nós? Eu falei, olha, nós podemos ir para qualquer lugar na Polícia Civil que a gente quiser. Eu também era contra que trocasse aquilo ali, porque o governador na época falou, não, eu boto 5 agentes no lugar de um de vocês por causa de salário. Hoje eles ganham igual a gente, querem ser policiais e estão pedindo que a gente continue lá ajudando eles. Tudo que acontece a gente fica trabalhando para eles. Então, essa questão eu sou a favor de que tire todo mundo, porque a proposta era essa. E queria tirar no primeiro ano. Eu ainda expliquei para o secretário na época, falou, não dá para tirar, as pessoas não têm habilidade para trabalhar. E aí ninguém é respeitado. E tem gente que, por exemplo, quer uma pessoa boa na equipe dele, vai lá e pega alguns. Depois muda de direção, tira aquele cara, põe outro, fica parecendo coisa de política, né? A cadeira rodando o tempo inteiro. Eu acho que o servidor de carreira, ele tem que ter o lugar dele trabalhar. E se mudou alguma coisa, tem que já destinar essa modificação. Isso diretamente, porque se ficar aproveitando, não resolve. Então, assim, enquanto a associação, inclusive Michele era da última associação nossa, da última gestão, Marcele. Aí ela falava assim, poxa, a gente faz tanto e muitas vezes as pessoas não se sentem bem. Mas é que a gente tem que entender também que a pessoa que já está no lugar trabalhando, com a rotina, organizado, né, sendo bem aceito, como é que essa pessoa sai? Existe uma determinação, mudou, todo mundo vai trabalhar nas delegacias, beleza. Mas nem nós ficamos só nas delegacias. Eu estou na delegacia, aí me dá uma função. Você quer uma função lá dar aula na academia? Quero, lá vou eu para a academia. Você quer uma função em tal lugar? Quero. É de cada um, é de foro íntimo, né? Nós fizemos a última manifestação pelo sindicato e nós fizemos uma guerra com o governo e criamos uma ideia lá de que todo mundo ia entregar as funções. O governo ficou doido e nós entregamos. Agentes, chefes de setores, delegados, entregou tudo. Por esse motivo, as delegacias hoje estão do jeito que estão. Quando eu entrei, nós tínhamos mais servidores do que hoje na polícia. Mais. E não tinha a metade das delegacias que tem. Só tinha 2 presídios, só o núcleo e o CI. Hoje lá o complexo tem mais de 10. Nós tínhamos 200 e poucos presos, hoje tem 10 mil. Então, essa mudança aumentou a quantidade de presos e diminuiu a quantidade de polícia. A cidade cresceu assustadoramente. Só em Sobradinho são 132 condomínios, além de Sobradinho 1 e 2, e Fercal. Não é? E aí, nós tínhamos aqui uma delegacia, criou outra. Tem concurso? Não. O efetivo da polícia não dava conta nem de assumir as delegacias que existiam, triplicaram a quantidade de delegacias. Aí, de dia, bota um agente num, um agente em outro, deixa aberto. Quando é de noite, junta os agentes, bota numa só, 3 agentes e fecha a outra, porque não tem como atender. Então, assim, e ainda vem uma pauta, mas mais 20 anos sem incentivo para a educação e para a segurança no país. Imagina, se hoje, aí a sociedade, ela entende que a polícia não tem responsabilidade. Não é a polícia que não tem responsabilidade, não. A polícia, ela sabe trabalhar com educação, e muita educação. Vocês podem observar. Eu trabalhei na polícia há muitos anos, eu tenho meu nome internacionalizado com trabalho social. Muitos não conhecem nem o trabalho que a polícia já fez, às vezes até dentro da própria cidade, até dentro da própria casa. Porque a polícia trabalha velada, ela trabalha com inteligência, não sai agredindo todo mundo.
Ah, mas teve um tiroteio ali. Aí é diferente. Você vai já abordar uma situação e pode passar por uma diferença, né? Mas o serviço da polícia é de inteligência. A nossa polícia ela é técnica, muito técnica. Mas explicar isso adianta. Para nós é interessante. Você vem fazer uma pesquisa, vai me entrevistar, você vai entender isso. A sociedade, ela quer resposta. A sociedade quer que a gente adivinhe o crime do amanhã e já coíba ele hoje. Não tem jeito, nós só trabalhamos após o crime. E cada vez que a gente organiza uma situação para não acontecer mais o crime, a malandragem cria outra, porque a sociedade ela se inventa, se reinventa. Não precisa ser a sociedade não, um clã qualquer que você colocar, passa um programa aí Pelados e não sei o quê, você bota as pessoas, ela tem que se inventar, porque senão ela morre. Se organizam uma com a outra, mesmo brigando. Então, da mesma forma, é o crime e é nós policiais e são os médicos, porque vão aparecendo coisas diferentes e a gente tem que atualizar sempre, 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 sempre. E essa atualização é que nos dá força. Agora, nós trabalhamos no pós. Quem trabalha no antes não somos nós. E recebemos todas as mazelas de críticas em cima disso. A polícia não faz e a gente está só desvendando os crimes. Claro que bom seria se não acontecesse, mas aí a nossa função é do depois, não é do antes. Se a gente percebe o antes, a gente ajuda, né? Dá para antecipar? Tudo bem, mas não é fácil, ninguém tem bola de neve.